Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre 2 Samuel, capítulo 15. É um momento, assim, de tensão máxima na casa de Davi, né? Muita atenção. A crise tá chegando no limite ali. A gente vê logo o Absalão ostentando, né? Carruagem, cavalos, 50 homens correndo na frente. Uma demonstração clara de poder, né? De status. Mas a estratégia mesmo é na porta da cidade. Ele vai lá, aborda o pessoal que está buscando o rei e diz aquela frase, né? Olha, suas razões são boas, justas, mas não tem ninguém do rei para te ouvir, sabe? Isso. Minando a autoridade do pai, né? Diretamente. É uma tática política, assim, muito eficaz. Ele não só aponta a falha, mas já se oferece, né? Ah, se eu fosse o juiz. Uhum. Se colocando como alternativa. E tem o jeito dele, né? O afeto calculado. Beijando o povo em vez de deixar se curvar. É muito pensado. Exato. E o resultado, depois de 4 anos fazendo isso? O texto diz claro: Absalão furtava o coração dos homens de Israel, roubando a lealdade, né? 4 anos. É muito tempo de campanha, né? Persistente. Muita persistência, é. Manipulação pura. Aí vem o próximo passo, né? Ir para Hebron. Um lugar-chave, a primeira capital de Davi. Ele pede permissão para Davi com uma desculpa religiosa. Cumpriu um voto, sabe? E Davi nem deixa. Ingenuamente, talvez. É, parece que sim. Só que por trás disso já tinha todo um plano. Mensageiros enviados para todo Israel. O sinal era trombeta. Absalão é rei em Hebron. Era o golpe. E ainda leva 200 convidados de Jerusalém, que o texto diz que nada sabiam daquele negócio. Foram de boa fé. Totalmente no escuro. Uma cortina de fumaça perfeita para mascarar a conspiração. E o que dá um peso enorme para essa conspiração é a adesão do Aitofel, né? O Gilonita. Nossa, o conselheiro de Davi, um dos mais respeitados. Exato. Perdeu o Aitofel, que era visto quase como um oráculo, cujo conselho era como a palavra de Deus. Isso é um golpe interno muito grave para Davi. Mostra que a coisa é séria mesmo, não é só birra de filho. É uma fratura no centro do poder. Com certeza. E aí a notícia chega para Davi. Olha, Israel está com Absalão. E a reação dele é surpreendente. Fugir de Jerusalém. Assim, imediatamente. Ele diz que é para evitar a destruição na cidade, um banho de sangue. Uma decisão drástica, né? Mas talvez a única possível para quem ficou com ele sobreviver e se reorganizar. Uma retirada estratégica. Os oficiais dele seguem, pelo menos no início, concordam com a fuga. E tem aquele detalhe curioso, né? Deixar as 10 concubinas para trás para cuidarem do palácio. E isso vai ter um desdobramento feio depois. Sim, isso volta mais tarde. Da terra dos filisteus. É um grupo forte, leal a ele pessoalmente. E no meio dessa confusão toda, dessa fuga desesperada, aparece o Itai, o giteu. Um estrangeiro. Sim, líder desses giteus. Davi tenta liberar ele, né? Fala, olha, você é estrangeiro, chegou há pouco tempo, não precisa se meter nessa briga interna nossa, volte com seus homens. É um gesto de consideração até, né? No meio do caos. Mas a resposta do Itai, nossa, é muito forte. Ele jura por Deus e pela vida do rei. Onde o rei meu senhor estiver, seja para a morte ou para a vida, aí vai estar o teu servo. Que declaração. Que contraste, né? Com a traição do próprio filho, Absalão, e do conselheiro de confiança, Aitofel. Exatamente. A lealdade mais firme vindo de um estrangeiro recém-chegado. Mostra que a lealdade verdadeira transcende sangue e nacionalidade. É uma escolha. E Davi, claro, aceita ele e seus homens. A cena da fuga é bem triste, né? Imagina o povo chorando vendo o rei partir assim, Davi e os leais atravessando o ribeiro de Cedron. Um momento de humilhação e incerteza total. E aí chega a Arca da Aliança com Zadok e Abiatar, os sacerdotes, trazendo o símbolo da presença de Deus. Mas aí Davi toma outra decisão interessante. Manda a arca de volta para Jerusalém. Ele fala algo como: se Deus achar graça em mim, ele me fará voltar e ver a arca e sua habitação. Parece um ato de submissão à vontade divina, né? Sim, tem esse lado, mas não é só isso, né? É super estratégico também. Ele deixa Zadok e Abiatar lá como olhos e ouvidos dele na cidade. Ah, entendi. Usando os filhos deles, Aimás e Jonatas, para mandar mensagens secretas para ele.
Basicamente, ele está montando uma rede de espionagem ali no meio da fuga. Gênio estratégico mesmo na pior hora. Não tá só fugindo, tá planejando contra-ataque. Exatamente. E a subida do Monte das Oliveiras é uma imagem poderosa. Davi chorando, cabeça coberta, pés descalços. Sinal de luto profundo, de humilhação mesmo. Totalmente. Um rei fugindo da própria capital do próprio filho. E é nesse momento que ele recebe a notícia devastadora. Aitofel está com Absalão. O cérebro por trás da estratégia dele agora está com o inimigo. O golpe final, quase. O conselho de Aitofel era muito valorizado. E a reação imediata de Davi é orar, né? Pedir a Deus para frustrar, para transformar em loucura o conselho do Aitofel. Ele sabe o perigo. Ele reconhece o peso que Aitofel tem. E bem ali no topo do monte, encontra Uzai, o arquita. Amigo de Davi, também de luto, com as vestes rasgadas. E Davi tem uma sacada ali. Ele percebe que Uzai seria mais um fardo na fuga, mas poderia ser muito útil de outra forma. Pede para ele voltar para Jerusalém, fingir que está do lado de Absalão, dizer: antes eu era servo do seu pai, agora sou seu servo. Para quê? Para tentar neutralizar os conselhos do Aitófilo. Basicamente para ser um agente duplo. Plantar desinformação, confusão. Exato. E combinar com Zadok e Abiatar a comunicação. Uzai ouviria os planos e mandaria avisar Davi através dos filhos dos sacerdotes. Uma contra-espionagem sendo montada ali, no meio do caos. Incrível. Então, o capítulo fecha com Davi fugindo, traído pelo filho, pelo conselheiro. Uma situação bem precária, né? Sim, extremamente vulnerável. Mas ele não está parado, não está inerte. Ele tem essa lealdade inesperada e forte do Utai. E já armou essa contra-jogada de inteligência com Husai e os sacerdotes. E é muito significativo que o texto diz que Hussai chega em Jerusalém exatamente quando Absalão está entrando na cidade. O timing é perfeito para ele começar a agir. Exato. Prepara totalmente o palco para o que vem a seguir. As peças estão se movendo rapidamente. É impressionante ver como tudo muda rápido, né? Política, lealdade familiar, traição, fé, estratégia militar, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E como a informação, o conselho certo na hora certa ou o conselho errado podem definir tudo. Fica aquela reflexão, né? Nesses momentos de crise aguda, quando tudo parece desmoronar, o que acaba pesando mais no final das contas? É a força, é a conspiração bem feita, é a astúcia política. Ou será que é a profundidade da lealdade genuína como a de Itai? E as escolhas difíceis que as pessoas fazem sob pressão? Talvez seja nessas horas que a gente vê o verdadeiro caráter, né? E como o futuro vai ser realmente decidido.